programa atual está de volta e a gente continua falando sobre o Novembro Azul. Esse mês também é considerado de consciência ao câncer de próstata. Por isso nós convidamos também o Dr. Rodrigo Barros, que é urologista, que vai falar da importância da campanha. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo, porque é um mês também, a gente falou no primeiro bloco com uma outra convidada, de combate ao diabetes. Então a gente tem que falar sobre esses dois assuntos que são sempre muito importantes. Agora, no que consiste a campanha? A campanha do Novembro Azul é uma campanha realizada por várias entidades no intuito de conscientizar a população, em especial os homens, com relação às doenças masculinas, sobretudo o câncer de próstata. Sim. No caso, assim, quando que a gente deve começar a pensar, no exame de próstata? E aí eu incluo as mulheres também, com seus maridos, companheiros, de ter essa informação também para falar com eles, Isso que você falou é muito interessante, porque o que a gente vê, o mais comum é a mulher marcar a consulta para o seu parceiro, para o seu marido. Porque se deixar por conta do homem, ele não toma essa iniciativa. Tem até que ameaçar, eu vou pedir divórcio se eu não fizer isso. Não, o paciente marca e não vai à consulta, então a mulher vai junto. Então, Sim. Acho que a mulher tem um papel muito importante nisso e é importante a gente estar conscientizando e explicando um pouco para as mulheres também. Como é que funciona isso? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que a partir dos 50 anos, todo homem procure o urologista para que seja esclarecido as questões relacionadas às doenças da próstata, para que ele comece a fazer a avaliação, a rotina da próstata. No entanto, aqueles pacientes em que possuem um histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmão, ou pacientes da raça negra, esse é um grupo de pacientes que tem uma chance maior de desenvolver um câncer de próstata e numa fase mais precoce da vida. Esses pacientes eles devem começar a fazer o exame antes, a partir dos 45 anos. Sim. Somente o exame de toque que prevalece ou tem que se fazer os dois, o toque e o exame de sangue? Na verdade, nós vamos ter uma acurácia, um resultado melhor quando os dois exames são associados. Se você pegar e fizer só o exame de sangue, que é o PSA, você não vai estar diagnosticando todos os casos, você vai estar deixando de diagnosticar em torno de 20% a 30% dos casos de câncer de próstata. Da mesma forma, o exame de toque, ele não é um exame 100% fidedigno, que você pode fazer um exame de toque, essa próstata ser normal e ter um pequeno nódulo dentro da próstata em que você não consegue perceber. Então o que a gente faz é associar os dois exames para que a gente tenha um resultado mais fiel. A ultrassonografia também pode ser uma aliada? O que a gente vê, os pacientes querem sempre ver algum tipo de exame que possa substituir o toque. O toque. Na verdade, nenhum exame substitui o outro. Para você avaliar a possibilidade de um câncer de próstata, PSA e o toque. O ultrassom é um exame que ele dá outras informações, principalmente anatômicas, em relação ao tamanho da próstata, como é que está a bexiga, mas ele não dá informações com relação à possibilidade de um câncer de próstata. Agora, fatores de risco, principais causas, isso influencia? Como que o paciente pode perceber isso? Com certeza. Existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata. Uma é a idade, A gente sabe que a maioria dos cânceres de próstata eles vão se desenvolver depois dos 65 anos, antes dos 40 é muito pouco comum, então a gente começa a fazer dessa forma a partir dos 45, 50 anos. A hereditariedade, quem tem uma história na família de câncer de próstata tem uma chance maior. Quando esse parente é um pai, dobra-se a chance de desenvolver um câncer de próstata. Quando é um irmão, triplica a chance. Pacientes da raça negra são pacientes que possuem também uma chance maior de desenvolver um câncer de próstata. Existem estudos, ainda não existe muita evidência, muita comprovação, mas que pacientes obesos, pacientes que têm uma ingestão muito alta de alimentos gordurosos, eles também possuem uma chance maior de desenvolver um câncer de próstata. Então, o que o paciente tem que fazer hoje?
Se ele se encontra naquela faixa etária, procurar o seu urologista e, como para todas as doenças, tentar ter uma qualidade de vida boa, uma alimentação saudável. Agora, hoje na saúde a gente fala muito de prevenção, né? Então isso seria uma questão preventiva. Uma vez diagnosticado precocemente, as chances de cura, elas são muito maiores. Isso que você está falando é importante. Não existe prevenção como você evitar o câncer de próstata. Existe uma prevenção secundária. Você diagnosticar numa fase inicial, onde as chances de cura são acima de 90%. Sim. E aí, dependendo do câncer, o tratamento é o mesmo que para qualquer tipo? Quimioterapia, radioterapia? Tudo vai depender em que situação que encontra esse câncer, como é o status de saúde desse paciente, mas basicamente quando o paciente tem uma doença localizada, somente na próstata, a gente tem opções como a cirurgia radical da próstata, a radioterapia, você tem também a braquiterapia, com resultados bastante satisfatórios, acima de 90% de chance de cura. Sim. Hoje, em casos especiais, existe a possibilidade até de não se fazer nada. Cada caso é um caso que deve ser avaliado com o urologista junto à condição do paciente e a doença dele. Quando o paciente já tem uma doença já mais avançada, muitas vezes você vai fazer um tratamento não com intenção curativa, mas com intenção de dar sobrevida para esse paciente, uma intenção paliativa, e você pode fazer uma radioterapia associada com um tratamento hormonal. Em último caso, é a quimioterapia. Quando se faz a quimioterapia, são aqueles casos já bastante avançados, que o câncer de próstata ele não é muito sensível à quimioterapia. Quando a gente fala do câncer de mama, a gente fala muito do apoio à família, né? A família tem que estar junto. O câncer de próstata para o homem também representaria isso como se fosse o da mama para a mulher. É importante a família estar junto, um acompanhamento até psicológico. Isso é muito importante, porque no caso da mama você tem uma questão, né, um aspecto talvez mutilante. No câncer de próstata você não vai ter uma aparência externa, uma mudança da sua imagem corporal, mas o homem também se sente mutilado, isso vai afetar a sua sexualidade, isso pode também afetar o relacionamento do casal. Existe a questão também oncológica, né? A questão da cura, se esse paciente tem a possibilidade de evoluir a óbito. Então, a família ela é fundamental, né? Fundamental para dar apoio. A parceira é fundamental. Eu acho isso muito importante. E o apoio psicológico eu acho sempre válido quando você está passando por uma situação nova, principalmente uma situação, né, de angústia, uma situação de sofrimento. Sem dúvida. Então, quer dizer, a campanha Novembro Azul vem justamente para fortalecer isso, né, doutor Rodrigo? Vem justamente para fortalecer isso. Exatamente. E é interessante que é o que a gente está vendo, as mulheres se interessando, pacientes jovens, e aí, dentro desse contexto, toda a família pode estar ajudando. Com certeza. Um telefone de contato para que os nossos telespectadores possam tirar algumas dúvidas. 22-2522-1566. Tá certo. Muito obrigada, né, pela sua presença. A gente vai ver aqui Dr. Rodrigo durante todo esse mês no programa atual, falando sobre o assunto câncer de próstata e também, né, todo tipo de tratamento que pode ser feito pelo médico urologista e que seria, assim, o médico do homem. Mas a gente vai desmistificar um pouquinho desses assuntos. Obrigada mais uma vez. Prazer. Você aí de casa, vamos ver o resultado da receita de hoje. Quibe de berinjela é a nossa receita de hoje. Um toquezinho de mussarela por cima só para dar aquela crocância que a gente gosta. Se você quiser substituir, pode colocar um queijo coalho ralado por cima. Entre no site atual.tv.br e não se esqueça também do nosso canal no YouTube. E faz que dá certo. Sempre uma delícia para você em casa, né? Então aproveite bastante. Para você um ótimo dia. Amanhã a gente está de volta aqui no programa Atual.